Deus é maravilhoso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Depois você abrir, até para eu saber o que você achou, eu queria que você ficasse de pé, porque a gente vai ler, né? Eu não costumo fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Mateus 6, nós vamos ler de 9 a 13. É a oração do Pai Nosso, né? Então eu quero que nós vamos pegar um item dessa oração, eu quero que vocês percebam, né? Sintam, né? Que Jesus mandou, deu como diretriz para aqueles homens, para aqueles apóstolos. Aí Jesus diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você pode ler comigo? Vamos começar do início. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Feche seus olhos comigo, ainda em pé. Senhor, obrigado, Pai, pela mensagem que tu trarás, Senhor. Eu creio, Senhor, que a mensagem vinda de ti, que cada um aqui possa abrir o coração, Senhor, para recebê-la, Senhor, conforme o teu Espírito Santo vai ministrar a cada coração. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Essa pregação eu já tinha preparado, né? Por isso eu creio, né, que hoje você não está aqui à toa. Eu creio, sempre creio assim, mas para você entender, essa pregação era para ter feito no domingo passado à noite. Mas, por algumas coisas que aconteceram, eu acabei não pregando ela, não trazendo essa mensagem. Então, que você entenda, né? Se você abrir o seu coração, você vai receber a mensagem do Espírito Santo. Amém? Aí eu vou começar perguntando para você, e eu creio que a sua resposta logo de início vai ser sim, mas eu quero que você analise aquilo que eu vou perguntar. Que você realmente fale de algo que você sente no coração. Você sente, você entende que Deus sempre te dá o melhor. Deus sempre te dá o melhor em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Deus sempre te dá o melhor em toda situação, em todo tempo, em todo lugar. É isso que Deus faz, mesmo que nós não venhamos a perceber, mesmo que você não perceba, mesmo que você não reconheça, Deus sempre te dá o melhor. Sempre. E esse é o nosso grande problema, reconhecer isso, entender isso e reconhecer, perceber, por exemplo, como Deus é bom, perceber como Ele é maravilhoso conosco. Felipe, aumenta um pouquinho o retorno. Reconhecer que Ele é maravilhoso, que Ele é digno de louvor. Sabe, você até sabe, saber é uma coisa, que nem a Bíblia diz, né? Crer até Satanás crer. Não é isso? Não é isso que está escrito na Bíblia? Sabe, só que nós temos que ter um envolvimento maior. Nós temos que obedecer, né? Então, nós até sabemos, mas nós temos que viver isso. Nós temos que viver que Deus é maravilhoso conosco, que Deus, Ele é digno de louvor. Quando você vive isso no coração, quando você passa por uma situação ruim, e você passa, e eu também passo, quando você está no meio da situação ruim, você consegue, é como se você
conseguisse fazer assim, você está pressionado assim, como se você estivesse dentro de uma casca do ovo, né? De ovo. Aí você consegue, pensando assim, vivendo assim, você consegue, sabe, estourar aquela situação. Você está além disso. Deus está além disso. E Deus está dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Sabe, quando você vive essa verdade, não só sabe essa verdade, você supera as coisas que você talvez pense que nem consegue. Eu vi muita gente superando coisas difíceis, porque elas tinham a consciência de que Deus é por nós, que Ele está ao nosso lado, que Ele é maravilhoso. Deus, por exemplo, uma das histórias que nós temos na Bíblia, que é muito contada, né? Você com certeza sabe, é quando fala que Deus deu o maná no deserto. Deus chegou, né? E deu o melhor alimento que aquele povo poderia receber. Se você pegar na sua Bíblia eletrônica, botar maná lá, você vai ver a explicação de como eles faziam, né? Eles recolhiam, moíam, em Números, você vai encontrar isso, né? Porque em Êxodo só cita, mas em Números ele dá detalhes. Então eles pegavam, moíam, faziam um bolo, e aquele bolo parecia um bolo de coentro, né? Tinha um doce, era meio adocicado. Aquele era um alimento perfeito para aquela situação. Qual é a situação que nós vivemos? Qual é a coisa melhor para nos acontecer? Ela vai acontecer o melhor para você se você crer que Deus faz o melhor para nós. Aí ela irá acontecer. Aí você vai ter fé para que ela aconteça. Aí você vai ficar animado para que ela aconteça. E aí desencadeia em nós a fé que nós precisamos para superar qualquer coisa. E o princípio de tudo é você crer que Deus tem sempre o melhor para você, porque se você não crer, você vai ficar prostrado. Porque toda hora vem a vida e aí vem a vida e a gente fica apanhando, né? E aí a gente tem que superar a cada obstáculo da vida, cada um deles, crendo que Deus tem sempre o melhor para a gente. E aí no deserto, Deus deu o maná. O que eles queriam? Quem sabe? Quem arrisca? O que eles queriam? Deus deu maná e eles queriam? Puxa vida, muito bem. Eles queriam carne, eles não queriam maná. Eles queriam carne. Deus deu o melhor, mas eles queriam pior. Porque naquela situação que eles estavam vivendo, não era bom ter carne. Era bom ter maná. Eu queria que você abrisse comigo em Êxodos. Nós vamos saltear alguns versículos, mas Êxodo capítulo 16, começando no versículo 2. Êxodo 16, versículo 2. Nós vamos do 2 ao 5, depois a gente vai pular, tá? Versículo 2, Êxodo 16, assim: No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha que absurdo isso. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Preste atenção, isso é uma mentira. Eles eram escravos, né? Eles eram escravos. Aqui ele está dizendo como se fosse comida de graça, né? Vamos lá. Disse, porém, o Senhor, versículo 4, a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Versículo 5. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Então, Deus deu uma ordem simples.
todos os dias vocês vão pegar o maná. Aí, Números explica, eles moíam isso, né? E aí eles faziam bolos disso. No 6º dia, vocês vão pegar o dobro. Tá? Vamos pular para o versículo 8. Por que o dobro? Porque no 7º dia, eles não podiam colher. Tá? Era uma ordem de Deus que eles não fizessem trabalho no 7º dia. Versículo 8. Disse ainda Moisés, o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Lembra que eles pediram carne. Quem somos nós? Moisés falando, né? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Versículo 12. Ouvi as queixas dos israelitas, de Deus dizendo para Moisés, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Versículo 19. Atenção que Deus só está dando carne porque eles pediram. Versículo 19. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. A ordem de Deus era clara, eles não podiam guardar, era para pegar só o que precisasse para aquele dia e todos os dias eles iam colher. Tinha um acampamento, ficava cheio em volta de maná, em volta do acampamento. Eles saíam, colhiam o que precisava para sobreviver. O que Deus estava fazendo com eles? Criando neles um sentimento de dependência de Deus. Eles tinham que crer que na manhã seguinte teria o maná. O que eles pensavam, como nós também pensamos, eu vou me garantir. E não é isso que Deus quer. Eu não tenho que me garantir, eu tenho que crer em Deus. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Eu quero me garantir. E não é isso. Você tem que ser obediente. Você não tem que se garantir. E eles estavam tentando fazer isso, né? Então Deus, voltando, deu o maná e o que eles queriam, a carne. Deus deu o melhor alimento para as condições do deserto. O melhor. Mas eles pediram coisas erradas. Aí, sabe, é só você imaginar. Você come rabada. Rabada. Quem gosta de rabada? Eu já gostei. Passei tão mal uma vez que parei de comer rabada. Eu gostava. Mas eu estava no navio e eu comi muita rabada. Rabada com couve que é feito? Eu não lembro mais. Agrião. Rabada e agrião. E no navio, eu passei muito mal. Nunca mais comi rabada. Mas, imagine você comeria rabada próximo à sua hora de dormir? Tem gente que não toma um cafezinho, que diz assim, se eu tomar um cafezinho eu não durmo. Você come uma rabada antes de dormir? Você come, né? Churrasco eu até encaro, né? Um churrasco à noite eu até encaro. Mas tem gente que não pode, né? Pizza já é mais difícil para mim. Pizza já me faz mal. Mas sabe, se você comer rabada antes de dormir, você vai ter azia, né? Vai ter indigestão, você vai ter uma série de coisas, umas consequências, né? Claro que os jovens têm uma melhor, né? Digere muito melhor do que eu, né? Eu já estou com 51, indo para o 52, 5.2 daqui a pouco, já não estou mais do jeito que eu era. Eu já não encaro mais uma pizza à noite como eu encarava, né? Então, mas pensa, comer algo pesado. Você come algo pesado antes de correr? Não dá para comer algo pesado antes de correr, né? Sabe, no deserto, aquela situação exigia um alimento leve. Deus deu o melhor
para eles. Mas eles queriam carne. Eles não confiaram em Deus. Às vezes nós recebemos de Deus algo e a gente não confia que aquilo é o melhor. E a gente fica olhando para o que o vizinho tem, para a situação que o vizinho está, né? O seu próximo, o vizinho é o seu próximo, né? Sabe, a gente fica querendo algo que Deus não nos deu, que muito provavelmente Ele não nos deu, porque não é o melhor para nós. Qual é o objetivo de Deus? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Qual é o objetivo de nós aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? É ir para o céu. Qual é o melhor na sua vida para você ir para o céu? Aí eu digo para você, em todas as áreas da sua vida, qual é a melhor situação emocional para você? Qual é a melhor situação espiritual para você? Qual é a melhor situação material para você? É isso que Deus vai te dar, se você confiar nele. O problema é que a gente vê a situação e pensa, isso não é o melhor, eu quero mais, eu quero outra coisa, eu quero... Sabe, a gente, muitas vezes, nós não confiamos em Deus. A nossa insatisfação é não confiança em Deus. Não confiança em Deus. Deus dá o melhor para você. Eu não combinei com você antes, né? Você tem que dizer amém quando eu falar isso, tá? Eu vou de novo. Deus dá o melhor para você. Amém. Oh, glória a Deus. Deus dá o melhor para você. Mas você precisa entender isso. Você precisa entender e viver isso. Amém? Amém. Você pode ficar... Pensa agora na sua situação. Eu tenho 52 anos. Você tem 20, ali tem 30, 40. Eu tenho 52. Digamos... Não, alguns têm um pouquinho mais. Digamos que você viva... Eu quero que você se enquadre na mensagem. Você vive uma situação há 40 anos. Aí você pensa, estou insatisfeito. Não sou feliz. Ó, que drama, né? Quero algo novo. Foi isso que eles pensaram. Eles comeram maná 40 anos. 40 anos. Você tem a sua situação. Você talvez viva uma situação há 40 anos ou mais. Mas o ser humano, ele não pensa, Deus tem o melhor para nós. O melhor para aqueles homens e mulheres era comer maná. Era comer maná. E imagina o seguinte, aquilo era como comer arroz. Pensa, eu vou fazer uma comparação. Arroz não é uma coisa meio sem graça? A gente gosta de comer uma carne, calma, tem gente que gosta de arroz, mas eu estou falando assim, mas você gosta de comer arroz com uma carne, um arroz com estrogonofe, né? Um arroz com batata frita e um bife e ovo. Mas imagina só o arroz, e não era aquele arroz carreteiro, não. Não era um arroz temperado, não. Não era um arroz com cenoura ralada e queijo ralado, parmesão em cima. Não era esse arroz, não. Era só o arroz. E eles comeram 40 anos. Imagina você comendo 40 anos arroz. 40 anos arroz. Era o melhor para eles. E é o melhor para você. Muito provavelmente existem situações que nós vivemos, estamos insatisfeitos, porque é tudo igual há 40, 50 anos. E a gente fica insatisfeito. Coitado de mim, comer arroz 40 anos. E é o melhor para você.
E Deus está sustentando. Se você pegar um médico hoje, ele vai dizer assim, não seria possível alguém comer maná há 40 anos. Eu sabe que está faltando esse programa, né, no Discovery, porque alguém devia já ter feito um programa sobre isso. Não é possível alguém comer maná há 40 anos, porque aí começa a dizer, ia faltar vitamina, ia faltar proteína, ia faltar não sei o quê. Gente, Deus, Ele supre. Ele supre. E Ele supriu aqueles homens só com maná. Eles só comeram isso. Durante um dia eles tiveram carne como eles pediram, e foi muito ruim para eles. Muito ruim. Sabe, não é uma questão de gosto. Deus, pasme você, Ele ouve o nosso desejo do coração e nos dá o desejo. Mas Ele dá o desejo se Ele achar que isso vai ser bom para você. Não é uma questão de gosto, Ele não está preocupado com o seu gosto. Ele não está preocupado com o seu gosto. Ele não está preocupado com o seu desejo da carne. Se o seu desejo for bom, Ele vai te dar. Mas Ele não está preocupado com isso. A preocupação dEle é que, a carne morra e o Espírito vá para Ele. E que nós aí vamos ganhar um corpo glorificado. Essa é a preocupação. Então a preocupação dEle não vai ser o nosso gosto. Ele não se importa se você é vegetariano ou não é. Ele não é por aí. Ele quer o melhor para nós. Sabe? Importa é você ter lá um maná que vai te suprir, que vai te sustentar. Importa se for arroz, é que você tenha o arroz todos os dias. Aí Paulo fala isso muito bem, né? Se você tiver o que comer, se você tiver onde dormir, dê-se por satisfeito. Mas a gente não faz assim. A gente não percebe isso. Sabe? Importa é que a gente tenha um maná. Importa é saber que foi Deus que te deu o maná. Importa é saber que Deus é que te deu e te supre com aquilo que você tem hoje. Ele está te suprindo na sua necessidade. Isso é que importa. Não os desejos que poderiam nos levar para longe dele. Quantos desejos a gente tem que você não recebe? Porque você poderia se desviar se ele te desse, né? Se ele cumprisse em você aquilo que você queria. Então, sabe, ele se importa com o quê? Com a sua necessidade. Você é suprido na sua necessidade. De bônus, ele pega, olha o desejo do nosso coração e nos dá muitas coisas. Mas a sua satisfação não tem que ser com os bônus. A sua satisfação tem que ser que Deus está lhe dando, lhe suprindo as necessidades. Isso é fundamental, você precisa entender isso, viver isso, para que você não caia no erro daqueles homens, para que você não fique querendo a carne que você não precisa, que vai te fazer mal. Que você entenda, né? Que você entenda que Deus olha não para o seu desejo, Ele olha para a sua necessidade. De bônus, Ele nos dá, muitas vezes, aquilo que nós desejamos. Mas é bônus. Sabe o que é bônus? Bônus é algo à parte, né? Algo além, tá? Amém? Abre em Josué capítulo 5 comigo. Josué. Logo depois do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, vem o livro de Josué. Josué substituiu Moisés, né? E aí, no capítulo 5, no versículo 11, tem assim uma coisa esclarecedora para nós. Josué 5, 11. Acharam? Olha que esclarecedor isso aqui, ó. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia,
Eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Versículo 12. Um dia depois de comerem do fruto da terra, do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Esclarecedor. Quando eles precisaram do maná, Deus deu maná. Quando eles não precisaram mais do maná, Deus cessou o maná. Quando eles começaram a se alimentar da terra prometida, o maná cessou de cair. Deus sabe sempre, a todo momento, aquilo que a gente precisa. E Ele fez isso com esses homens. Você pode querer continuar, digamos que você não tivesse enjoado, né? Já viram criança vendo programa de televisão? Eles veem o mesmo desenho 20, 30 vezes. Não enjoam. E querem de novo, né? E querem de novo. Até fizeram aí, de novo. Aí repete, o próprio desenho mexe com isso, né? Esse desenho fazia isso. Dentro do próprio desenho, fazia uma ação lá qualquer, de novo, aí repetia a ação. Sabe por quê? Porque a criança gosta disso. Isso traz... O que isso traz para ela? Segurança. Ela já sabe o que vai acontecer, né? O ser humano, às vezes, é assim. Ele gosta de fazer repetido tudo, porque traz segurança. Se ele sair daquilo, ele não sabe o que vai acontecer, ele fica inseguro. A criança é assim. Digamos que você comeu arroz 40 anos. Deus supriu, e era isso que Ele te dava. Você estava no Japão, só comia arroz. Nem peixe você comia. Só arroz. E aí, Deus vai e cessa. Não te dá mais arroz. Sabe, você pode querer continuar a comer o maná. Fazendo uma comparação, você pode, olha para mim que isso é importante, porque isso tem a ver com a nossa satisfação. Você pode querer sentir as mesmas emoções do passado. Puxa, o meu namoro, 40 anos atrás, puxa, eu não estou mais sentindo como... Sabe, marido, você não é mais o mesmo. Ou esposa, você... Não dá. Né? Não é a mesma coisa. Mudou. Você pode querer sentir as mesmas coisas, né? Mas as emoções do passado são do passado. Você pode querer reviver uma situação agradável. Uma vez, eu voltei aonde eu morava. Crente que eu ia sentir a mesma coisa, né? Fiquei frustrado. Por quê? Quando eu morava no lugar onde eu morava, era voluntário da pátria, para mim, eu brincava num lugar enorme. Gente, era uma calçada um pouco maior do que isso aqui. Pouquinho de nada. Eu era criança, brincava de pique-esconde, brincava olha, todos os piques, pique-paredão. Você tinha que sair de um paredão a outro, porque era uma calçada mais recuada, na Voluntários da Pátria, né? Então, você tinha que sair correndo, né? Então, 2 saíam ao mesmo tempo, o cara que estava brincando de pique-pega, né? Sabe, pique alto, eu não sei se você já brincou com isso, né? Vocês, alguns aqui não foram crianças, mas pique alto, aí a gente se pendurava numa grade de uma loja, lá a gente se pendurava, opa, estou no alto, não pode me pegar, sabe, coisas desse tipo. E aí o sentimento, vou voltar lá. Quando eu cheguei, eu falei, isso aqui era o meu playground, isso aqui não dá para reviver, aquilo ficou no passado, e a gente fica tentando, né, muitas vezes, fazer aflorar de novo um sentimento, uma emoção. Não é assim, nem na vida espiritual. Você foi criança. Quando criança, Deus lhe deu o que você precisava. Agora você não é mais criança. Agora você tem outras coisas para viver espiritualmente, né? Agora você tem que ajudar os outros. Você é adulto,
Você vai ajudar as crianças, os jovens, né? E assim é a vida. Você não pode querer viver situações agradáveis. Você tem que viver o hoje. As coisas mudam. As situações mudam. E você muda. Sabe, querer viver coisas do passado trazem frustração. Entenda, voltando a Deus, o melhor para você hoje, quase com certeza, é diferente do seu melhor no passado. O seu passado está no passado. Então, o que você vive hoje é diferente. O melhor para você ontem é diferente do melhor hoje. Deus deu o maná e Deus fez cessar o maná. Ele, Deus, é soberano e nos conhece desde o ventre. Ele sabe o melhor para você. Ele sabe o melhor. Sabe, Ele é apto, está habilitado a escolher, a decidir o melhor para você se alimentar, tanto materialmente quanto espiritualmente. Ele está melhor apto. E a gente não pensa nisso. A gente pede. Se Deus concorda que aquilo é melhor para você, Ele faz. Se Ele não concorda e não faz, aí você faz que nem criança. Como é que criança faz? Emburra. Né? Aí você faz que nem criança para Deus. Que ridículo, né? É ridículo. Mas você emburra. Deus não me deu isso. Então, não vou à igreja essa semana. Aí fica fazendo troca com Deus que nem criança faz. Estou chateado com Deus. Isso é um absurdo. É tão absurdo estar chateado com Deus quanto você exigir alguma coisa de Deus. É o mesmo absurdo. Exigir do Todo-Poderoso. Quem é você? Como Moisés falou, quem somos nós para ficar reclamando de Deus? Porque eles não queriam comer maná. Sabe, Deus sabe o que é melhor para você. Você pode dizer comigo? Deus sabe o que é melhor para mim. Amém? Fala de novo. Deus sabe o que é melhor para mim. Agora, viva isso. Não só declare isso. Você tem que viver isso. E se você viver isso, Ele vai fazer muito mais do que você possa imaginar. Aí você vai, em vez de você entender isso, ao invés de você entender isso, você vai exigir de Deus. Não, Deus diz que Ele vai dar mais do que eu imagino, então eu quero isso. Eu só quero isso. Gente, Deus, se você entender como Deus age, Ele vai te dar mais do que você imagina. Mais. Só faça a coisa certa. Só entenda que Ele é Deus. Amém? E que tem o melhor para você. E te ama. E quer o melhor para você. Viva assim e eu estou afirmando para você, se você viver assim, você vai ter fé e vai conseguir aquilo que você quer. Se for isso que Deus tem melhor para você. Senão Ele te dá algo melhor. É isso, é assim que funciona. Sabe, nós pensamos assim, eu não quero mais, olha, eu não estou pensando em ninguém em particular. Como eu falei, essa pregação aqui não era para ser hoje, pela manhã. Era para ser domingo à noite passado. Então, não pense que eu estou pensando em você, tá? Por favor. Mas, a gente pensa assim, não quero mais esse trabalho. Ele é muito chato. Você orou 10 anos por um trabalho, conseguiu, né, aquele bom emprego, e aí você pensa, ele é muito chato, eu não quero mais esse trabalho. O que eu aconselho a pessoa sempre a fazer? Ora para Deus. Mesmo que a pessoa diga, eu estou chateado onde eu estou, eu digo, ora. Uma vez um casal chegou para mim, era um casal de jovens, eles oraram, eles viram a resposta de Deus, que era para eles estarem juntos. Numa determinada etapa, eles se separaram. Aí começa, né? As desculpas.
É uma opção de desculpas. Não, eu acho que a gente entendeu errado. Outra desculpa. Não estou falando que esse casal falou isso, não. Outra desculpa. Não, eu acho que era só para aquele tempo. Ah, eu acho que era... Gente, se Deus falou alguma coisa, mantém naquele caminho, mesmo que sejam 40 anos de maná. Eles foram no deserto, a nuvem foi guiando e eles foram seguindo. Ali, naquele caso, era tão sobrenatural que ninguém se atreveu a falar, não vou mais seguir essa nuvem, não. Né? Eles não fizeram isso. Mas, se fosse hoje, esse trabalho está muito chato, eu vou partir para outra. Isso aqui, essa mulher está muito chata, eu vou trocar. Né? Eu vou trocar meu marido, está muito rabugento. Né? E por aí vai. E a gente não pensa. A gente ora por trabalho, por filho, por cônjuge, e depois a gente fica insatisfeito. Já estou há 20... Tem casal que... Eu estou há 3 anos já com ele. Meu Deus do céu! Um dia desses, eu vi um casal que já tinha 80 anos. 80 anos, nem sei se tem nome para essas bodas de 80 anos. Caramba! É muito tempo. 50 anos, a avó da minha esposa fez 50 anos. Bodas de ouro, é isso? Prata 25, ouro 50, né? Platina 75, é isso? Alguém sabe? Fala, quantos anos, Gina? 58. O exemplo aí, Muito maná. Muito maná. Superou o povo do deserto. 58 juntos, 58 anos juntos. Sabe? 61 anos juntos. Aí, isso é exemplo. Amém? Amém. Olha, perseverança. Porque se você é casado, você sabe, né? Como tem atritos no meio do caminho. Perseverança. É crer que o casamento é uma instituição de Deus. Aí agora, isso é novo, isso é novidade. Agora você vê separação. Antes você via assim, separação até 1 ano era a maioria, não sei se você sabe, mas a maioria se separava até 1 ano. Porque tipo assim, descobri quem ele era, não quero mais. Descobri quem ela era, não quero mais. 1º ano. Depois desse 1º ano até 3, no máximo assim, 7 anos, 10 já era uma raridade. Hoje, tem gente se separando com 35 anos de casado. Não, eu quero a minha liberdade. Para com isso, né? Quero a minha liberdade. Vou curtir a vida. Meu Deus do céu. Eu não ouvi o que você falou, mas tem que continuar juntos. Sabe? Você ora, presta atenção aqui, você ora pelas coisas, e aí depois você acha, não, e começa a arranjar desculpa, né? Não era isso não, e não sei o quê. Sabe? Deus te deu aquilo que você queria, depois você acha, não, foi um erro. Erro de quem? De Deus? Você orou, Deus te deu. Esse casal orou, Deus confirmou. Aí quando eu cobrei, né? Vocês vão se separar. Mas e a oração? Porque eles me contaram. Eu fui o primeiro a saber. Eles eram jovens, me contaram. Fui o primeiro a saber. Aí, não. Aí eu falei assim, peraí. E olha que minha memória não é boa, mas nessa hora, a sagacidade, Deus mostra, né? Vem cá, e aquela promessa lá, que vocês oraram não sei quanto tempo, Deus confirmou. Não, eu acho que era só por um tempo. Aí começa a desculpa, né? Sabe, Deus tem o melhor para você. Mesmo que seja um casamento por 70 anos com um chato que nem eu. Por exemplo, a Márcia não está aqui agora, né? Mesmo que seja um casamento de 70 anos com um chato como eu. Mesmo que seja um trabalho maçante. É muito maçante o meu trabalho. Sabe, Deus dá.
E aí você rejeita. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que deveriam funcionar. O que é melhor para você hoje? O que é melhor para você hoje? Aí eu vou citar algumas coisas de comida da Bíblia, tá? É o maná, que a gente falou. O melhor para você hoje é, esse vai todo mundo rejeitar, gafanhoto e mel de João Batista? Gafanhoto e mel. Você hoje vê pela televisão que os orientais comem gafanhoto, barata, comem um monte de coisa. Besouro, né? Mas gafanhoto e mel é o melhor para você? Ou é o maná? Ou são as pedernizes que eles comeram e muitos morreram, né? A Bíblia diz que Deus, assim que Deus disse que eles iam comer um mês, né? Depois você lê, iam comer um mês, iam se fartar de comer pedernizes, né? Que é a mesma coisa que a nossa codorna, aquela ave que bota aqueles ovinhos pequenininhos, ovos de codorna, né? Pederniz é a mesma coisa. Então, eles iam se entupir de sair pelas narinas. Deus falando para eles, olha só, Deus ficou chateado, né? Ia sair carne pelas narinas. Mas Deus sabia que não era bom. E assim que os primeiros puseram na boca, eles morreram. Porque Deus sabia que não era bom. Ele sabia que se o povo todo entrasse naquela, não ia ter povo de Israel. Não ia ter o descendente de Gênesis 3,15 que ia sair da mulher e ia pisar a cabeça da serpente. Então, Deus protegeu aquele povo. A proteção dele naquela hora foi fazer aqueles rebeldes morrerem. Todos botavam dente na carne. Sabe, gente? O que é o melhor? O melhor é você fazer que nem Elias, né? Deus falou para ele, vai, segue, você vai achar um ribeirão, você vai se alimentar de água lá, e eu vou mandar os corvos. Corvos ou corvos? Os corvos trazerem pão e carne para você. Você comeria carne trazendo no bico de um corvo? Estranho, né? Mas era o alimento que ele recebia lá. E ficou sendo alimentado por corvos, trazendo pão no bico e trazendo carne mandada por Deus. Você comeria se Deus mandasse você comer gafanhoto e mel? Calma, não é a carne, não, carne é fácil. Mesmo sendo no bico do... Se Deus mandasse você comer gafanhoto e mel, eu digo para você, eu comeria. Se eu tivesse certeza que Deus estava mandando, eu comeria. Quantos anos? Minha vida inteira, se Ele mandasse. Porque se Ele mandasse, era o melhor para mim. Era o melhor para a minha salvação. E é isso que a gente tem que entender. E hoje a gente tem uma insatisfação por qualquer coisa. Tem pessoas conhecidas minhas que não conseguem ficar no mesmo apartamento mais que 3 anos. Vive mudando. Né? Uma necessidade da pessoa. Outros não conseguem ficar com o mesmo carro não sei quanto tempo, e por aí vai. As pessoas estão muito insatisfeitas, né? Elas são alimentadas, você tem que querer mais, você tem que... não é nada disso. Você tem que... O que a Bíblia diz sobre insatisfação, ou o contrário? Dar graças em todas as situações. Dai graças por tudo. É isso. Eu queria que você lesse comigo 1 Reis, capítulo 17, versículos 3 e 4. 1 Reis 17, versículos 3 e 4. Diz assim, Deus falando para Elias, né? Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Esse alimento era carne e pão que eles levavam. Seja qual for o alimento,
espiritual ou não, que Deus providenciar para você, confia nele. Confia nele. Confia em Deus. Ele tem o melhor para você. E eu vou dizer para você o segredo para você não ficar insatisfeito, é você nem ficar pensando, o melhor para mim é isso. Você não sabe o que é melhor para você. O que é melhor para você agora? Sair para casa comer ou sair para um restaurante? Você não sabe. Você pede para Deus, me direciona. Aí sim, você toma um rumo. Aí você escolhe. Depois de você entregar a Deus, você escolhe. Você não vai ficar parado esperando Deus te responder. Você vai ficar alguns anos, né? Talvez. Pode ser que ele responda. Algumas vezes ele responde de bate-pronto. Normalmente o que eu vejo é: ora e toma um rumo. Se não for, ele vai te mostrar que aquilo está errado. Se não for aquilo, ele vai te mostrar. Ele vai abrir portas, fechar portas, ele vai te mostrar de alguma forma. Mas o segredo é você não ficar conjecturando, você tem que sonhar. Isso é uma coisa. Agora, você ficar analisando, não, isso aqui não é bom, aquilo é bom, essa faculdade que eu escolhi é chata, aquela é boa, então eu acho que eu vou trocar. Tinha um amigo, eu sempre tenho esse exemplo, né? Eu tinha um amigo que já estava na 4ª faculdade. Ele trocava, porque ele tinha uma insatisfação. Ele é um cara muito inteligente, muito. Estudava muito. A avó dele era americana e era muito rígida. E então morava ele, a mãe e a avó. A mãe trabalhando o tempo todo, ele era criado pela avó. Só que não era aquela criação de vó de paparicar, não. Era uma avó que, chicotada. Ele estudava demais, ele era muito inteligente, mas ele ficava pulando de faculdade em faculdade. Ele não ficava contente. Assim, quando ele chegou a uma certa idade, ele, vou fazer o que eu quero agora. Não o que a minha avó quer. Não era nem a mãe, não o que a minha avó quer. Só que ele se perdeu, porque eu nem sei se ele completou alguma, porque ele não completava nenhuma, ele ficava pulando. Insatisfação, insatisfação, insatisfação. Sabe, a gente tem que entregar a Deus, orar, como a gente falou. Por isso nós oramos o Pai Nosso logo no início, né? Faça-se a sua vontade, aqui na terra como no céu. Você crê nisso? Só que você tem que orar, Pai Nosso, crendo. Faça-se a sua vontade. Se você crê isso, se você pede isso, a insatisfação não vai vir sobre a sua vida. Porque você crê que Deus está fazendo a vontade dele. Mesmo que você esteja numa situação desagradável. Vocês acham que João Batista comia, né, gafanhoto e mel do campo, porque ele queria? Acho que não, mas era o melhor para ele. Ele vivia também no deserto, né, gente? Aí, não sei se você sabe, mas o mel, você sabe da história? O mel ele já é quebrado, né? Seu estômago trabalha menos. O açúcar, o estômago tem que fazer algo a mais para quebrar as moléculas. O mel é algo mais simples. Então, você pode imaginar, o gafanhoto já teria o que ele precisava de proteína, por exemplo. A carne ele ia ter que digerir, ia ser algo ruim no deserto. Deus sempre tem o melhor. Sempre tem o melhor. E o que você tem que pensar é: faça-se a sua vontade. Amém? Você não terá insatisfação se você orar isso de coração, assim na terra como no céu. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Deus é maravilhoso conosco.
Ele quer o melhor para nós e nós muitas vezes não entendemos. Que você entenda isso, que você viva isso. Feche seus olhos agora comigo. Senhor, que a Tua vontade seja feita, Senhor, em nossa vida. Primeiro, Senhor, que nós possamos viver essa realidade, de deixar acontecer aquilo que Tu queres, Senhor. Tira de mim e tira de cada um aqui, Senhor, que deseja de coração, Senhor, tirar todo tipo de insatisfação, Pai. Que nós possamos nos render a Ti, que nós possamos entender aquilo que Tu és, entender como Tu ages, Senhor, que o que importa não é o nosso desejo, Senhor, o que importa para Ti, Senhor, é o nosso melhor. Ô Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a superar todas as nossas aflições, Pai, todas as nossas situações, Senhor. Faz sim, Senhor, o desejo do nosso coração, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Mas, Senhor, faça antes disso o que for melhor para nós. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.